Boa noite. É com grande prazer que iremos compartilhar com vocês, futuros administradores, uma sequência de entrevistas relacionadas ao papel do administrador e sua evolução. Espero que gostem e possam adquirir novos conhecimentos. Bom dia. Estamos aqui com o Ricardo Romeiro, gerente de assuntos institucionais e corporativos do CIEE, para falar um pouco sobre o papel do administrador e suas evoluções. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Antes de começarmos, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação e sua transição nos 3 setores. Ok. Depois de formado, eu comecei minha vida em grandes empresas, em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de trabalhar na Colgate-Palmolive, que é uma grande indústria, e depois tive uma passagem pela Localiza, aluguel de carros, uma empresa que eu tenho até hoje muito carinho pela forma de administração que é feito lá. Logo depois eu tive a primeira grande experiência profissional da minha vida, que foi trabalhar no Sebrae de Minas Gerais por quase 11 anos. A minha vida no Sebrae foi uma descoberta para um administrador que foi formado naquele modelo antigo, muito formado para ser um funcionário de uma grande empresa, de repente ter que lidar com micro e pequenas empresas, coisas que eu nunca tinha visto na universidade. E mais ainda, no Sebrae eu comecei na área de qualidade total, que era um grande projeto na época para as empresas brasileiras. Estamos falando aí do começo dos anos 90, essa busca pela qualidade das empresas se certificarem também na ISO 9000. Logo depois eu fui para a área de inovação. Não se falava no Brasil na questão da inovação, era uma coisa muito nova, falar em design, em meio ambiente, melhoria de processo, em empresas nascentes nas universidades, e foi um prazer e uma honra muito grande trabalhar. Participei da abertura de mais de 40 incubadoras de base tecnológica, fui membro do Conselho de 8. E terminando esse trabalho no Sebrae, eu me mudei para Brasília e tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos na Confederação Nacional da Indústria, junto com o IEL, com o SESI e com o SENAI. Aí um foco maior no setor industrial. Saindo da CNI nos últimos 2 anos, eu tive a primeira experiência pública. Eu fui coordenador geral de arranjos produtivos locais no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC. E foi uma experiência fantástica. Eu acho que todo profissional, todo administrador brasileiro poderia passar 1 ano, 2 no governo para entender a complexidade que se é, ao invés de gerenciar uma empresa, gerenciar um país. Muito complicado. E agora, há 4 meses, cheguei aqui no CIEE e sou gerente institucional. Então esse aí é um resumo aí da minha carreira como administrador e as empresas pelas quais eu passei. É uma grande transição nos setores, né? Grande transição. Então eu trabalhei com micro e pequenas empresas, na CNI eu tive a oportunidade de trabalhar também com grandes indústrias, no Ministério aí é todo mundo, tanto grandes como médias como pequenos, e agora no CIEE tenho essa experiência no terceiro setor. Podemos perceber que o papel do administrador e a forma de se administrar estão em constantes mudanças. Podemos destacar vários pontos entre a administração antiga e a atual. Dentre eles, a forma de administrar pessoas e talentos. O antigo administrador pensava mais em si próprio e nos seus interesses financeiros e de metas, criando uma forte hierarquia, sendo taxado até mesmo de um temido chefe, ignorando as ambições dos colaboradores. Hoje em dia, o cenário é diferente. O novo administrador tem que saber lidar com várias situações diferentes e ao mesmo tempo, e tem muitas ferramentas para chegar a seus objetivos. E com uma grande preocupação e constante com seus colaboradores. Ricardo, com essa evolução, ela foi muito fundamental para o papel do administrador. Gostaria que você dividisse conosco seus conhecimentos em relação a essa evolução que sofreu o papel do administrador. Com certeza. O papel do administrador ele mudou muito nos últimos anos. Eu citei aqui no começo do nosso papo que na minha época, eu estou falando de alguns anos atrás, o administrador era formado para ser funcionário de grandes empresas. Então a gente estudava durante 4 ou 5 anos para a gente habitar alguma grande empresa e ser um funcionário em algum determinado setor. Eu acho que isso aí caiu por terra e hoje a necessidade do administrador é muito mais focada na gestão do que simplesmente colaborar em alguma área na empresa. Alguns pontos interessantes na pergunta que vocês fizeram. Primeiro, os interesses financeiros e de metas. Antigamente o administrador era muito focado nisso, corte de custo, aumento de receita. Essa coisa mudou muito. O administrador moderno ele lidar com uma série de coisas que naquela época não eram tão importantes. Hoje o administrador, além da sustentabilidade da empresa dele, ele tem que se preocupar com a questão da responsabilidade social,
com o gerenciamento de pessoas, que é uma coisa que vem mudando muito no mundo, ou seja, a gente está transitando das empresas de recursos humanos para as empresas de gestão de pessoas. Isso aí muda muito, né? Ao invés de você ter uma RH que apenas paga a conta, que apenas faz o convênio de saúde, elabora os contra-cheques, essa gestão de pessoas hoje torna-se fundamental, principalmente que o mundo inteiro passa por falta de mão de obra qualificada. Então, técnicas e tecnologias novas que são elaboradas dentro dessa questão da gestão de pessoas mudaram muito, e o administrador hoje, ele não gerencia um negócio, ele gerencia pessoas. Essa talvez seja a grande revolução silenciosa que a gente vem sentindo. Outra coisa aí que vocês falaram, a questão da hierarquia. A cada dia mais a gente tem uma diminuição dos níveis hierárquicos, né? Antigamente você tinha um presidente inacessível na empresa, os diretores também inacessíveis, gerentes, subgerentes, supervisores. Então as empresas eram formadas por um arcabouço hierárquico muito grande. Hoje em dia a gente nota que essa coisa aproximou demais. Então hoje qualquer colaborador tem acesso ao presidente da empresa, tem acesso ao diretor da empresa, e é uma boa vontade também dos gestores, principalmente CEOs, de estar conversando com a base, de estar entendendo o que se passa na empresa. Então a questão da hierarquia também ela continua, mas continua de uma forma totalmente diferente. Outra coisa também é a questão das mudanças. Vocês falaram em situações diferentes. O mundo passa por mudanças constantes e a toda hora. Então, essas mudanças são muito rápidas. São mudanças na forma das pessoas gerirem, que a gente vem falando de geração Y, de geração Z, né, da quais muitos de vocês, alunos, são. Né? Então, a percepção do mundo vai mudando. A questão da globalização também, que está meio batida, abriu também oportunidades para o gestor. Hoje em dia, você não compete só com o mercado do seu bairro, né? Você compete com o mercado do mundo inteiro. Eu, por exemplo, sou colecionador de disco. Eu compro disco na Índia, no Japão, nos Estados Unidos. Antigamente eu tinha a loja da esquina. Então essa percepção do administrador de entender novas culturas, de entender novas oportunidades, e muito importante, ficar atento ao que pode ser a empresa dele daqui a alguns anos. Eu acho que o administrador hoje ele tem uma preocupação muito grande com o futuro. Aonde a empresa dele vai chegar? As mudanças são mais rápidas. Antigamente as mudanças eram mais lentas. Elas demoravam 10, 20 anos para acontecer. Hoje, em 2, 3 anos, você pode ter um cenário completamente diferente. O administrador tem que ter essa percepção. E por último, vocês falaram em evolução. Claro, né, o mundo mudou, as empresas mudaram, o viés da tecnologia, que a gente eu acho que vai conversar daqui a pouco, é muito forte. Então, essa questão da evolução do administrador como pessoa, como profissional, e a assimilação dessas novas tecnologias é fundamental para a gente ter sucesso em qualquer negócio. Cara, nos dias de hoje, as mudanças são repentinas e vêm ocorrendo de dentro para fora das empresas. Com essas mudanças, podemos considerar que o novo administrador é um eterno aprendiz? É sempre um eterno aprendiz. Qualquer trabalhador, né, em qualquer país hoje tem que botar na cabeça que ele vai aprender durante a vida inteira. Eu lembro muito do meu avô falando que tinha uma frase, né, na época dele, que era o seguinte: peguei o canudo, o diploma, botei debaixo do braço e agora estou resolvido na vida. Isso não existe mais. Hoje você forma, há necessidade de um MBA, de uma pós-graduação, depois há necessidade de você fazer vários cursos complementares, entender várias lógicas, várias logísticas que acontecem no mundo do administrador. Então, eu acredito que hoje qualquer administrador antenado, inteligente, esperto, ele vai se capacitar durante toda a vida. Hoje a gente vê nas salas de MBA vários presidentes, diretores, gerentes de empresa com 50, com 60 anos. Então, a informação hoje ela é muito grande. Há um acúmulo de informações, inclusive a gente tem que ter a percepção para selecionar que informação é mais importante, porque hoje o ser humano não dá conta de ter tanta informação como a gente tem nos dias de hoje. Então, essa evolução tecnológica, essa evolução na gestão das empresas leva realmente todos os administradores para o banco da escola de novo, e a gente tem que estar se atualizando sempre. Não tem como mais achar que já chegamos ao final. É aprender a vida inteira, aprender no trabalho, aprender com os clientes, com os fornecedores, e também buscar a ajuda das universidades, das escolas. Hoje, com certeza, eu acredito que qualquer administrador vai ser um eterno aprendiz.
E se o Chaplin chegasse ao mundo nos dias de hoje? Não deixe a vida para depois. Aproveite que você está aqui agora. Olá, tudo bem? Dando continuidade, veremos agora como a evolução tecnológica vem influenciando o papel do administrador. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui no Ministério da Agricultura com Jefferson Alcântara e vamos iniciar aqui um bate-papo sobre o papel do administrador. Antes de começarmos, eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação sobre a sua carreira profissional. Bom, meu nome é Jefferson, minha formação é na área de administração. Eu fiz graduação em administração, mestrado em administração e também tenho uma pós-graduação em gestão pública. Atualmente eu trabalho no Ministério da Agricultura, sou administrador de carreira e ocupo também a função de coordenação geral de prestação de contas, que aqui no Ministério da Agricultura trabalha tanto com transferências voluntárias como controle interno da Secretaria Executiva, fazendo a ponte entre o controle interno e o controle externo do nosso órgão e também facilitando o trabalho do controle operacional com todos os gestores aqui do órgão. Jefferson, diante da evolução tecnológica acelerada, que é um dos fatores fundamentais para a compreensão das mudanças que estão ocorrendo, frente a essa realidade, há uma necessidade muito grande de saber lidar com essas inovações em todos os sentidos, até para que venhamos a identificar as oportunidades. Como essa evolução tecnológica vem influenciando o papel do administrador? Bom, Stephanie, o administrador, dentre os papéis do administrador, planejar, organizar, controlar, enfim, funções básicas dessa atividade profissional, as empresas, a tecnologia nas empresas mudou muito o perfil desse planejar, organizar e controlar. Quer dizer, de alguma forma, a introdução de novos sistemas, novas tecnologias, permite cada vez mais que o administrador consiga fazer o acompanhamento por indicadores, por metas, de uma forma muito mais eficiente. A própria comunicação hoje ela é mais fácil. Quer dizer, se você pegar como era 20 anos atrás, não muito longe de hoje, você vai ver que as empresas tinham uma certa dificuldade para a obtenção dos melhores resultados usando os métodos manuais. Hoje a automação, enfim, o uso de bancos de dados integrados, o uso da comunicação via e-mail ou, enfim, de qualquer outro instrumento, tem ajudado muito o administrador a conseguir realmente gerenciar equipes. Quer dizer, não é possível gerenciar aquilo que você não mede, aquilo que você não acompanha. E hoje é possível você realmente obter um resultado muito melhor com a ajuda da tecnologia. Então ficou muito mais fácil ser administrador nesse ambiente tecnológico. Quer dizer, mais fácil, um jeito de falar, porque obviamente com tanta informação disponível, com tanta tecnologia disponível para as empresas, o papel do administrador hoje está sendo em selecionar realmente aquilo que é econômico, enfim, de alguma forma útil para ser utilizado e que vai ajudar com que o processo de gestão aconteça de uma forma bem mais eficiente. A evolução tecnológica acelerada é outro fator fundamental para a compreensão das mudanças que estão ocorrendo. Há uma necessidade muito grande de saber lidar com as inovações, em todos os aspectos, sabendo identificar as oportunidades. De que maneira esta evolução tecnológica influenciou e continua influenciando na evolução do papel do administrador? A questão da inovação, ela provoca no administrador uma abertura muito grande do olhar. Voltando de novo para o passado, o administrador tinha uma responsabilidade muito financeira. E quando a gente habita esse mundo da questão da inovação, o administrador tem que ter um olhar muito mais ampliado. Primeiro, como vocês mesmo colocaram na pergunta, identificar as oportunidades. Há um mundo de oportunidades novas para os empreendedores, para os administradores.
Outra coisa muito importante também é a capacidade do administrador de lidar com engenheiros, com pesquisadores, com centros do conhecimento, né, com universidades, de ter condições de fazer gestão também nas áreas de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Hoje a tecnologia veio para ficar. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não fala só em grandes inovações tecnológicas, grandes produtos que chegam no mercado. A tecnologia ela é muito ampla. Hoje o gestor ele tem que ter um bom conhecimento, por exemplo, na gestão ambiental. Ele tem que saber dos recursos que ele tem, se ele polui, se ele reutiliza, se ele tem bolsa, ou seja, como é que ele trata dentro da empresa dele a questão ambiental. Outra coisa também, principalmente para as indústrias, e também chega a comércio e serviço, a questão do design. Né? Hoje, o design é uma ferramenta competitiva muito importante. Questão de melhoria de processos, ou seja, você tem uma fábrica e às vezes essas fábricas vêm de muitos anos com processos totalmente errados. Isso leva a uma diminuição da produtividade da empresa, um tempo maior para produzir algum produto. Então também o gestor tem que ter uma atenção muito especial com essa questão de organizar o seu meio produtivo, né, para que você consiga fazer produtos melhores e em um tempo menor. Então, e além disso, as empresas que estão aí envolvidas com a questão da inovação. Hoje você lança um produto, você tem muito pouco tempo, né, no mercado com esse produto, antes que algum concorrente lance alguma coisa igual. Então essa percepção do administrador na questão da inovação, ela é muito importante. Eu acredito que ela é importante dentro da empresa, ou seja, você municiar essa empresa de tecnologia, você ter bons computadores, você ter gente inteligente, você ter tecnologias internas que permitam te dar uma maior competitividade. Do outro lado, a questão de mercado. Aí é muito importante também para a perenidade e a sobrevivência de qualquer empresa. Ou seja, você está olhando o seu produto sempre com muito rigor, ver o que a concorrência está fazendo, o que você pode melhorar naquele produto, saber muito bem o que o cliente quer. Né? Hoje há uma competitividade muito grande entre empresas do mundo inteiro, não dá mais para a gente sentar e ficar achando que o nosso produto é o melhor. Então a questão da inovação ela veio para ficar. Hoje eu acho que qualquer empresa de qualquer setor ela tem que ter um viés de inovação. Ah, mas a loja, o comércio não precisa. Claro que precisa. Inovação numa forma de abordar o cliente, inovação numa forma de colocar um produto, inovação de fazer vitrinismo, ou seja, de colocar sua loja num ponto mais gostoso da pessoa entrar. Na questão dos serviços também, né? Como a gente reclama dos serviços de telefonia, serviços de plano de saúde. Então esse pessoal também está muito preocupado com a questão da inovação para chegar mais rápido no cliente, ter mais agilidade, ter mais faturamento. E a mais famosa de todas, a questão industrial. Né? A indústria hoje ela fabrica seus produtos e ela tem que ter realmente uma questão muito forte de inovação. É colocar dentro da empresa pessoas que pensem no novo, que pensem em outras formas de desenvolver algum produto, porque o mercado está aí. Então eu acho que a inovação veio para ficar e a cada dia mais o administrador, o gestor, ele vai ter que ter um conhecimento muito específico de todo o processo que envolve uma inovação tecnológica. Não há mais caminho de volta. O empreendedor, o gestor de hoje e a inovação vão andar junto, eu acredito, por muitos e muitos anos ainda. Com mais formação, o mercado vê todo o seu talento. Faça uma pós-graduação que não deixa sua carreira pela metade. São várias áreas do conhecimento para você mostrar o seu talento por inteiro. Campi Asa Norte e Taguatinga. Pós-graduação Uniceub. Inscrições abertas. www.uniceub.br. Olá! Iremos ver agora como é administrar nos 3 setores, privado, público e filantrópico, através de entrevistas realizadas com administradores da área. Boa tarde! Estamos aqui hoje com as empresárias Ione Chaves, Débora Pereira e Ana Cláudia Lemos, sócias da empresa One Cursos, localizada no setor comercial sul. Vamos conversar com elas para
para falar um pouco sobre o papel do administrador em uma organização privada. Boa tarde. Boa tarde. Nos dias atuais, o papel do administrador tem sido importante em nossa geração, pois o administrador faz a sua parte para beneficiar a empresa e buscar conhecimento para aplicar na sociedade. O administrador de uma empresa privada faz a diferença no meio socioeconômico, trazendo a sua parcela de benefício. Sabemos que a ONE Cursos é importante para o nosso país e também acreditamos que o papel de vocês como administradoras tem contribuído para a sociedade brasileira. Portanto, qual é o papel de vocês enquanto administradoras em uma empresa privada? Bom, nos dias atuais, o administrador ele tem que ter várias habilidades para dirigir uma empresa. Não só apenas administrar, mas saber como conduzir uma empresa da melhor forma possível, usando estratégias em que possa saber de tudo que está acontecendo dentro da própria instituição, em que o próprio administrador ele não tem que apenas delegar, ele tem que também acompanhar aquilo que ele delegou, ele tem que interagir também com a parte operacional, interagir com seus funcionários e saber tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Boa tarde. Bem, complemento a que a minha sócia falou, eu venho apenas falar que hoje administrar é um desafio, né, para quem está no mercado. O mercado é muito complicante, então nós temos que fazer o quê? Nos prepararmos, né, para poder diagnosticar, trazer soluções e resoluções de problemas com eficácia, eficiência, conduzir uma equipe, né, entender o que a empresa precisa para que possa se adequar melhor ao mercado, assim trazendo benefício do mercado como? Porque hoje a ONE Cursos é uma empresa que, através da preparação, a gente tem colocado várias pessoas no mercado de trabalho e agora também com essa parte de estágios. Então, assim, qual o benefício que uma empresa onde tem planejamento, um bom gerenciamento e onde tem um RH, né, que é área de convite, hoje, ser administrador, você tem que ter conhecimento em recursos humanos, em coach, para poder estar preparado a trabalhar com o mercado e com os próprios colaboradores, ou seja, os funcionários. Boa tarde. Dando continuidade ao que foi dito aqui, né, pela Débora e pela Ione, eu vou falar da parte onde eu acho essencial dentro de uma empresa, que é a questão de você se organizar, você se planejar, né, para quê? Para administrar uma empresa. Principalmente ao que se refere à área finanças, né? Que uma empresa, quando a empresa não tem um bom administrador nessa área, a empresa pode chegar até a falência, né? Então, o que é você administrar, o que é você organizar e você planejar aquilo que a empresa precisa de uma forma que não venha ocorrer desfalque da empresa, de uma forma de você estar sempre acompanhando todo o custo que a empresa tem, né? Fazendo as previsões necessárias, né? E se programando todos os dias. Para quê? Para que essa empresa venha a cada dia mais crescer. Quero falar também da parte assim, não só de finanças, mas da parte humana. Uma empresa, ela tem que ser conduzida da melhor maneira possível. De que jeito? Todos os funcionários têm que ser tratados de uma forma muito humana. É por isso que a Débora acabou de falar. A área de recursos humanos é muito importante, é o essencial dentro de empresa, principalmente uma empresa como a ONE Cursos, que é uma empresa de treinamento e capacitação. O bom profissional, para ele produzir, tem que estar bem, né? E para isso, o bom profissional tem que ter bons gestores. É por isso que a ONE Cursos está há esses 12 anos no mercado. Por quê? Porque a cada dia nós procuramos nos aperfeiçoarmos, né, para fazer o melhor, para oferecer o melhor para os nossos clientes. E é isso, a ONE Cursos está aí porque somos mulheres e somos guerreiras e estamos aqui para vencer. Muito obrigada pela participação de vocês nessa entrevista, por vocês acrescentarem conhecimento para os nossos futuros administradores que querem alcançar lugares altos, assim como vocês que fazem a diferença no mercado competitivo. Frente a um órgão público, no caso, qual a importância, qual o papel do administrador? O administrador, hoje, né, na administração pública, tem um papel fundamental, né?
desde da introdução do gerencialismo, né, dentro da administração pública, tentando quebrar aquela coisa, aquela ideia burocrática que existe, né, na gestão pública. A introdução do gerencialismo vem com bastante força a questão dos indicadores, das metas, e não é possível realmente, hoje a gente vê que é muito difícil você ter indicadores, metas e resultados concretos dentro de uma visualização fácil, sem o uso da tecnologia, né? Então, assim, o papel nosso, enquanto gestor público, simplificou muito com o uso, né, da tecnologia ao longo dos últimos anos. Eu vou falar na administração pública federal, mas isso também se estende à estadual e municipal. De uma forma geral, o uso da tecnologia tem sido tratado como de extrema importância. Quer dizer, cada vez mais a gente vê que o orçamento voltado para a tecnologia tem sido maior, mais expressivo, e os resultados têm sido cobrados. O presidente da República hoje, ela cobra da gente que as implementações de sistemas e de processos tecnológicos tragam realmente melhorias em gestão. Ela é uma gestora que acompanha tudo, quer dizer, ela tem ali os seus dashboards, suas telas de indicadores, e ela cobra cada um na cadeia por conta dessas metas e desses indicadores. Então, não é porque nós estamos na administração pública, e que obviamente não visa um resultado financeiro, como acontece, por exemplo, na iniciativa privada, que nós não tenhamos metas, não busquemos, né, a melhoria contínua. Essa é a ideia, inclusive, do gerencialismo, né? Você trazer uma melhoria do atendimento da política pública para a sociedade, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução, né, desse gasto, porque o gasto público ele é muito alto. Agora, a tecnologia vem exatamente para poder melhorar tanto o gasto como o resultado. É o que a gente chama de efetividade. Quer dizer, a efetividade acontece no momento em que você é eficiente para gastar o dinheiro e consegue atingir aquela meta, aquele resultado, né, que o programa, enfim, a ação, né, governamental visa, né, com o uso dos recursos públicos. Né. Eu agradeço a você, Jefferson, e deixamos um espaço para as considerações finais. Bom, obrigado, Stephanie, obrigado a toda a turma. E pode ter certeza que a administração, e eu não falo isso por uma questão de ser administrador ou por ser apaixonado pela administração, eu digo realmente por uma questão de vislumbrar isso em todos os setores. Quer dizer, não só na administração pública, mas em qualquer outro ramo, o papel do administrador é muito importante. Quer dizer, e o papel do administrador hoje é auxiliado por todo esse ambiente tecnológico. Mais do que nunca, nós como administradores precisamos entender esse ambiente tecnológico e parar de acreditar que não, tecnologia é uma coisa e administração é outra. Não, as duas estão absolutamente interligadas. E se a gente quer realmente sair aí para o mercado de trabalho ou para a administração pública, não importa, e exercer uma boa atividade, a gente vai ter que entender um pouco disso daí, né? O que é a tecnologia, o que isso pode trazer em termos de indicadores, mas nunca esquecendo do nosso papel principal, o planejamento, a organização, o controle, né? Porque é isso que todas as pessoas que vão formar em administração vão buscar, e sempre lembrando que as pessoas estão aí, o ambiente é lidar com gente, lidar com pessoas, mas que também é você gerenciar processos, e óbvio, é possível fazer isso desde que a gente tenha os indicadores adequados, as metas adequadas, mas principalmente a vontade de fazer as coisas acontecerem. E é a vontade que a gente precisa. Precisamos de profissionais com vontade, profissionais que tenham realmente o desejo de exercer essa profissão que é uma profissão apaixonante, que é a profissão de administrador. Boa tarde a todos. Quais são as suas funções no papel de administrador à frente de uma instituição pertencente ao terceiro setor, uma instituição filantrópica? Eu acho que no passado as instituições filantrópicas elas tinham muita dificuldade de gestão. Eram empresas que falavam só em responsabilidade social e não tinha tanto cuidado com a questão da gestão. Então a gente vê muitas igrejas, muitas escolas religiosas, muitas ONGs que ao longo do tempo se perderam por falta de gestão. Eu acho que atualmente o terceiro setor é uma das partes empresariais do Brasil que mais crescem e empregam hoje uma multidão de gente.
Então é muito forte no mundo inteiro as empresas do terceiro setor. Essas empresas do terceiro setor, elas têm como objetivo fazer muita coisa que o governo hoje não tem condições de fazer, né? Então a gente entra muito na área da educação, muito na área da responsabilidade social, muita na questão da assistência social. Então eu acho que todo o conhecimento do administrador, que ficava muito nas empresas privadas, ela também veio para essas instituições do terceiro setor. Então hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande em manter viva, de dar sustentabilidade a essas instituições. Com isso, a gente tem que ser muito bom na busca de recursos, a gente tem que ser muito eficiente na gestão, tanto das pessoas como também na parte financeira, para que a gente tenha perenidade, ou seja, que essa instituição ela consiga avançar ao longo dos anos. Então é muito importante. Eu acredito que hoje a gestão em entidades do terceiro setor são muito mais profissionais. O mercado exige muito dessas entidades também. Então eu acredito que hoje já não tem tanta diferença entre você ser gestor numa indústria, no comércio, nos serviços ou nas entidades do terceiro setor. Todos têm uma responsabilidade muito grande da questão da perenidade. Agradeço a sua presença, Ricardo, dividir esses conhecimentos conosco, de grande valia, e que continue com grande sucesso na sua carreira. Obrigado, também desejo muito sucesso para vocês administradores. Eu gostaria de finalizar falando que o administrador ele perdeu um pouquinho de mercado ao longo dos anos, né? Eu fiz algum trabalho com o Conselho Federal de Administração e a grande preocupação era que hoje as empresas estão escolhendo no lugar do administrador engenheiros, pedagogos, advogados, né? Por quê? Porque o conhecimento do administrador ficou muito naquele passado que eu expliquei para vocês. Então eu tenho visto com muita alegria várias universidades reformulando os cursos de administração para colocar esse administrador de volta no lugar onde ele é devido. Ou seja, então vale a pena vocês estarem pesquisando, estarem olhando muito as oportunidades que tem dentro da área de administração. A administração não é só para ser dono de uma empresa, não só para empreender. O administrador ele pode estar jogando em várias posições, né? Então essa evolução do administrador ela tem que estar muito mais na cabeça de vocês do que na grade curricular da universidade. Então estudem, procurem sair um pouquinho fora da caixa, procurar o que o administrador pode estar fazendo nesse mundo globalizado, competitivo e tecnológico, né? É um desafio muito grande para a nossa profissão. Eu acho que a gente ficou adormecido um tempo e agora, com a questão empreendedora, com a questão da inovação, o administrador começa a tomar uma outra forma e eu acredito que nos próximos anos há um futuro muito legal para a profissão de administrador, mas que a gente tem que abrir a cabeça e que a gente tem que evoluir e dar alguns passos diferentes do que eu dava na minha época de formado. Muito obrigado. Obrigado a vocês, sucesso.